FM 87,9, a voz da nossa gente. Esse programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A Rádio Valinhos, a voz da nossa gente, apresenta o programa Não Há Nada a Rejeitar. Sua vida sob uma nova perspectiva. A apresentação, Castier Stackflat. Boa noite, gente linda! Bem-vindos a mais um programa Não Há Nada a Rejeitar, aqui na Valinhos FM, na frequência 87.9. Estamos ao vivo no YouTube e estamos ao vivo no Facebook também. Vocês podem participar com a gente mandando comentário, ligando na rádio ou mandando no Instagram aqui que eu recebo. Hoje nós temos uma convidada especial, toda ação, mas sempre é o dia de fazer uma boa apresentação. E ela é psicóloga, ela é fundadora da consultoria Modeli, tem um trabalho incrível dentro das empresas, tanto na parte de treinamento, recrutamento e seleção. E ela veio hoje aqui para falar de NR1. Eu postei no meu Instagram essa semana a importância da NR1 e o que era a NR1, mas se você não sabe o que é, não tem problema. Vem com a gente que vocês vão entender o que é, como vai funcionar, o que você precisa ou não saber, qual é a obrigação da empresa, qual é a obrigação do colaborador. Agora são 26, estamos ao vivo e eu vou apresentar para vocês Lilian Almeida. Seja bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. Eu já estive antes aqui na rádio e volto sempre com muito orgulho pelo espaço cedido para a gente ter um bate-papo que agregue valor para quem está aqui nos acompanhando. Muito obrigada pela sua presença. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para quem está assistindo antes da gente entrar no assunto. Muito bem. Eu sou a Lilian, como você já falou. A minha primeira formação acadêmica foi o magistério. E aí, no magistério, tinha a disciplina Psicologia da Educação. Aí, eu fui caminhando para a psicologia. Durante a formação de psicologia, eu conheci a área de RH, pela qual eu me apaixonei e não saí mais. Eu comecei em 97 na área de RH e estou até os dias de hoje. Aí, depois da formação, eu fui fazendo uma pós-graduação e outros cursos. Em 2016, eu fundei a consultoria Modeli, levando um RH descomplicado para as empresas, um RH fácil de aplicar, um RH que vá realmente favorecer as empresas com decisões estratégicas. E a NR1 vem para, agora, a partir do dia 26 de maio, virando lei mesmo. Ela não é mais uma coisa para se fazer, ela vem regularizar uma dor que as empresas já sofrem. Sim. Eu venho do meio corporativo, né? A área de RH foi a minha primeira atuação por muitos anos. E realmente a empresa sempre tem aquela preocupação do fator de risco físico, é uma coisa olhada. Eu vou falar olhada mais ou menos. E já passei por N situações, mas de uns anos para cá a gente tem visto muitas pessoas sofrerem burnout dentro das empresas. Claro que tem o fator da vida pessoal, que tem o peso, mas a empresa contribui, certo? Como que a empresa contribui para uma pessoa burnoutar, chegar num nível assim de ter que sair, se afastar e tudo mais? A gente olha, né, as empresas pensando nos recursos que a empresa disponibiliza, nos processos, como eles são definidos, nas metas, se são traçadas de forma tangível. Então, se a gente pegar um exemplo pequeno aqui, depois a gente vai ampliando. Eu quero construir um time comercial. Quais recursos eu tenho para esse time? Eu tenho quantos telefones, eu tenho qual CRM, eu tenho uma lista de leads ou a pessoa vai caçar através de seus contatos. Tudo isso a gente está falando de recursos disponíveis. Aí vem os processos. Quando a empresa abre uma vaga, é muito comum, né, ouvirmos assim, eu quero uma pessoa que queira trabalhar. Todos querem trabalhar. O que diferencia é quais são as condições para trabalhar. Então, quando a gente levanta um diagnóstico de processos, como que é definido, então, um time comercial, como é a prospecção de leads, tem uma regra para isso acontecer?
Quais são os recursos? Ele tem um telefone, ele tem um e-mail, ele tem um CRM que facilita? Ou ele tem uma lista do Excel apenas? E não tem problema nenhum se a empresa disser que não tem CRM, ele tem só uma lista de Excel. O importante é você ordenar tudo isso de uma forma harmoniosa. Eu faço uma brincadeira que é assim, nós estamos em Valinhos, interior de São Paulo. Eu quero ir para o Rio de Janeiro. Se eu for de carro, eu vou levar umas 7 horas de viagem. Se eu for de avião, é 1 hora. Então, isso mostra a diferença de recursos. Com o avião é muito mais rápido. Eu tenho possibilidades de programar um passeio maior quando eu chegar no Rio de Janeiro, devido ser mais rápido. Totalmente. Se eu for de carro, pode ser que seja mais barato, né? Vamos supor que seja. Só que em contrapartida, eu levo um tempo muito maior. Eu vou chegar no meu destino final mais cansada. Então, eu vou deixar de fazer um ou outro passeio porque a forma como eu programei a viagem comprometeu parte do tempo. Pense que a empresa é do mesmo jeito. A empresa não pode programar uma meta alta se não tiver um CRM que dê conta para a pessoa abordar os leads e ligar e prospectar. Então, quais são os recursos que eu tenho? Esses recursos que eu tenho vão proporcionar que eu prospecte, dentro desse exemplo, que eu prospecte leads em quanto tempo? Então, isso tem que ser tudo de uma forma harmoniosa. A cobrança vai mudar completamente, Vai mudar né? completamente. Tá? E você acha que o que isso interfere, por exemplo, no início de um processo seletivo, quando você vai contratar uma pessoa? Você acha que a empresa tem que ter mapeado os recursos que ela tem para aquele trabalho para impactar na seleção do profissional? Claro, claro, porque quando a gente está fazendo seleção, a gente pergunta, né, qual é o perfil desse profissional. E o perfil, se você busca uma pessoa que nunca vivenciou uma situação de prospectar do zero, então imagine assim, eu tenho um candidato excelente, trabalhou em grandes empresas e a gente pensa, né? Poxa, que bagagem essa pessoa trabalhou por ter trabalhado nessa grande multinacional, nessa grande empresa. Sim, é uma bagagem fantástica, considerando que ele tinha todos os recursos prontos. Aí você contrata para trabalhar na sua empresa. Aí você fala, o computador que ele vai usar vai chegar. Aí, o dia que ele começa a trabalhar, o computador não está na mesa ainda. Ele vai trabalhar como? Já passei por isso, viu? Já passei em empresa de chegar lá e não ter computador e ficar o segundo dia sentada olhando para nada. Então, esse é um exemplo de que, sim, você precisa mapear os recursos. Você precisa mapear. Tem um CRM, beleza. Quem vai treinar a pessoa para usar o CRM? Quantas vezes eu já não vivenciei situação conduzindo seleção, que era assim, eu demiti a pessoa, Lília, agora contrata outro. Ótimo, vamos contratar, ok. Aí fiz tudo assim, de forma muito harmoniosa. Qual é o perfil da vaga, trazendo uma pessoa que atende às expectativas. Aí faltou programar o treinamento quando a pessoa entra. Quem que conhecia toda a rotina desse CRM, como abordar? Quem foi demitido. Exatamente. Quem foi demitido. Ele levou todo o conhecimento. Então, veja, você tem a etapa da seleção e não é a única preocupação. Então, se você tem essa situação de desligar uma pessoa, é importante você mapear quais as consequências do desligamento dessa pessoa. Não é problema desligar, é mapear as consequências. Se ela está conduzindo um projeto que é impactante para a empresa, quem vai dar sequência? Que informações ela está levando? E quando eu falo em informações que ela está levando, todos nós levamos. Não tem como você segurar. Conhecimento você não segura. Mas onde ela parou para eu saber dar continuidade. Se ela fez um treinamento, onde ela registrou esse treinamento para que a gente possa multiplicar. Então, tudo isso é muito importante. Já conduzi projetos para conter o turnover por conta disso. A empresa não tinha uma estrutura da integração. Então, a pessoa entrava, não se sentia acolhida. Num português mais claro, a gente fala assim, jogou a pessoa na fogueira e deixa ela se virar. E aí ela pede a conta mesmo, porque ela não se sentiu acolhida, entendeu que aquilo não ia agregar. Em menos de 3 meses, pede a conta.
Bem isso mesmo. Eu li bastante a respeito da NR1, até porque eu vim da área de RH, faz pouco tempo que eu migrei de área. E eu sei que os números são assustadores de afastamento por depressão. Sim. Assustadores. E foi um dos motivos que veio a questão de regulamentar isso. Eu sei também que o ano passado era para ter entrado em vigor, mas aí o Ministério do Trabalho deu aí um prazo para as empresas, né? Para poder se adequar. E aí a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você como profissional da área que atende várias empresas com referência à NR1, você acha que nós vamos realmente ter um resultado positivo? A longo prazo vai. Explica melhor. Porque dessa vez não é só multa. Né? Não é só multa. Então, nós que atuamos em RH, quantas vezes a gente vai para uma reunião de diretoria ou prestando serviço, leva todas as consequências que a empresa vai arcar se ela não der a atenção. E o que a gente ouve de algumas empresas? Se vier multa, eu pago. Se vier multa, eu pago. Porque foi mapear muitas leis que a gente hoje segue, elas foram construídas da seguinte maneira: se não cumprir, tem multa. E ponto final. Você paga a multa e segue a sua vida. Então, a multa para empresas que têm um fluxo de caixa favorável, ela paga e fala, vamos seguir. Só que dessa vez é diferente, porque está amarrado à folha de pagamento. Então, a gente tem duas siglas aqui, que é RAT e FAP. RAT, que é o risco ambiental. Toda empresa conhece, que é você entender, um escritório tem o risco ambiental baixo, que a gente fala número 1. Empresa no ramo de segmento civil tem o risco ambiental 5, que é o máximo. Porque o governo olha e fala assim, qual é o risco que essa empresa está muito próxima? Quanto mais afastamentos tem, vamos pensar só em afastamentos por questões de ordem física. E a gente já chega na depressão. Quanto mais afastamentos tem, mais alta é a conta do INSS. Porque a partir do 15º dia útil, quem vai arcar é o governo. Então, o governo vem mapeando faz um tempo esses afastamentos. E ela vem administrando, olha, você precisa de EPI, você precisa disso. Até então, a saúde era física. E ela vem colocando. Isso já vem melhorando bastante. As empresas estão bem estruturadas para equipamentos de segurança individual, mas a segurança física. Um pouquinho antes da pandemia para cá, afastamentos por ordem de doenças mentais vem aumentando. E depois da pandemia, estourou. A pandemia foi, assim, um gatilho muito forte, porque a gente estava acostumado aqui no Brasil a trabalhar presencial. A gente não sabia o que era o trabalho remoto. Então, foi uma mudança drástica, porque o único segmento que já curtia o trabalho remoto era a área de TI. Fora a área de TI, a gente não sabia o que era isso. Sim. Eu me lembro claramente de pessoas no ambiente de trabalho, né? Porque eu prestava serviço para uma empresa grande, das pessoas ficarem ansiosas. Ai, será que meu chefe sabe que eu estou trabalhando? Será que ele sabe que eu estou no computador? Loucura total, porque a gente não estava acostumado. A gente vem de uma cultura, né, que assim, o gado só engorda se o dono estiver olhando o gado. Então, com a ideia de que a pessoa só trabalha se o dono estiver olhando. Quantos memes a gente não vivenciou com essa reflexão? A pandemia não teve como escapar. Ou você aprende a trabalhar remoto, ou você aprende a trabalhar remoto. Fora casos como hospitais, supermercados. Primeira necessidade. Então, fora as situações classificadas como primeira necessidade, todos os demais segmentos tiveram que aprender a trabalhar remoto. Inclusive a Modeli. Nós, a Modeli, também não sabíamos trabalhar remoto. A gente também não sabia, nós aprendemos. Essa aprendizagem contribuiu significativamente para subir o número de burnout. Porque é isso que você falou. Será que o meu chefe sabe que eu estou trabalhando? Além dessa insegurança, né? Será que o meu chefe... Porque antes você tinha o chefe ali. Na sua configuração mental, na sua programação, você falava assim, ele viu que eu estou trabalhando. E aí tá tudo certo, você tá fazendo sua parte ali, né? Como se não contasse os imensos relatórios que você faz, as reuniões que você pontuava.
algo que realmente agrega valor, não só o visual. Tá? Mas a gente aprendeu a valorizar o visual. Na pandemia, líderes também sentiram insegurança, né? E agora, como é que eu vou mostrar que eu estou desenvolvendo o meu time? Porque na cabeça do líder, ele também só aprendeu a desenvolver líder se ele estivesse segurando na mão. Sim. Então, os líderes também sofreram bastante, porque eles aprenderam que desenvolver a pessoa é estar do lado. Então, foi desafiador para todas as partes envolvidas. Para todas as partes envolvidas. E a gente aprendeu a entender melhor como são os assédios. Assédios de pares, assédios hierárquicos. Não é só assédio de líder com o seu colaborador, mas é de uma forma geral, 360 graus. Sim. E isso contribuiu para as doenças mentais, porque quem não soube, quem não tinha recursos emocionais sólidos, né, não soube lidar com isso. Não soube lidar, e aí a primeira resposta é: eu vou ficar quieto para eu não perder meu emprego. Sim. A primeira resposta é: eu vou ficar quieto para não perder meu emprego. Já estou perdendo entes queridos, né? De forma bem cruel, o raciocínio é assim: éramos em 2 para pagar as contas da casa. Um faleceu por conta do Covid. Só tem eu para pagar as contas da casa. Eu vou ter que segurar essa onda? E o estresse aumentando, não tem como. Então, a pandemia contribuiu significativamente com os assédios que a gente estava ali administrando, aumentou o número de pessoas afastadas pelo INSS. Aí vem o FAP, que é o fator de risco ambiental. O FAP, ele olha quantas pessoas estão afastadas e a classificação, está afastada por qual motivo. Tá? Então, tem a doença física e a doença mental. A doença mental estava subindo muito, e aí aquela conta do INSS que não fecha, muitas pessoas afastadas. O que o governo coloca? Lembrando, o FAP é desde o início dos anos 2000, não é uma legislação de agora. Recente, é. Não, ela já acontece. Só que não tinha muito afastamento, então estava estável. Imagine uma empresa que tem muitos afastamentos por doenças mentais. O INSS tem essa classificação, porque quando vai afastado, tem lá o CID. É uma conversa de médico para médico. Tá? Aí sai classificação, as empresas que mais colaboram para aumentar os afastamentos por doenças mentais. Essas empresas vão ter o FAP aumentado. Então, se você tinha um FAP na classificação 2, então era 2% da folha de pagamento, você pagava para o FAP, né? E isso vai para a Previdência Social. Se a sua empresa está colaborando para aumentar com afastamentos de doenças mentais, o FAP pode subir. Mas aí, para a empresa, é simples. Eu pago, tá tudo certo, eu não tenho que fazer nada. E aí? Isso vai mexer no lucro da empresa. Porque quando a gente fala de subir a porcentagem do imposto na folha de pagamento, a gente não está falando de uma multa. A gente está falando de uma porcentagem fixa todo mês que você vai pagar. Então, agora faz sentido. Então, uma coisa é uma multa, isso é pontual. Eu pago, tá tudo bem. O empresário que continuar com essa linha de raciocínio e falar que suba, eu pago, olha quantas coisas vão complicar. Então, a gente falou, número 1, vai subir a taxa em cima da sua folha de pagamento. Então, não é pontual, é fixo. É fixo. Se tem uma folha... Conta de cabeça não é o meu ponto forte, mas imagina, você tem uma folha de pagamento de R$100 mil, 2% de 100 mil, sobe para 3% ou 4%. Isso não impacta no seu lucro? Totalmente. E não é pontual, é todo mês, é Sim. algo contínuo. E o que você tem que fazer para regredir, voltar nos 2% ou menos 1%? É o que a NR1 está falando para fazer. Cuide da saúde mental do seu time. Porque se você cuida da saúde mental do seu time, você vai diminuir os afastamentos. E outras coisas também. Por exemplo, quando eu atuei muito em recrutamento e seleção,
Quando a gente ia mapear o que estava acontecendo de errado, muitas vezes estava lá, Glassdoor, Indeed, pontuação 0, só reclamação. Trabalhei nessa empresa, atrasava pagamento, a empresa era ruim, chefe abusivo, N histórias, né? Mulher grávida que é mandada embora, enfim. A gente não conseguia contratar. Sim, as pessoas não queriam trabalhar ali. Mas o problema era do recrutamento e seleção, não era a empresa. Então, assim, tem uma vantagem absurda de você cuidar da saúde mental. Não é só financeira. Não. É que o financeiro impacta mais. Sim. É que o financeiro impacta mais, né? Mas não é só isso. Então, você tem essas siglas, FAP e RAT, que são aplicadas. A partir do dia 26 de março está acontecendo. Quando você vai trabalhar com as estatísticas do INSS, o segmento bancário está ali, ó, no ranking, no segmento. Quando você pega os 5 segmentos que mais adoecem, o segmento bancário está ali. O segmento bancário está ali. E, nos anos 90 era o emprego dos sonhos, né? Você tem o segmento bancário com os salários mais competitivos do mercado. E esse recorte eu faço para te dizer, hoje não é mais salário que pesa na sua decisão. O banco oferece os salários mais competitivos do mercado. E não à toa, porque ele sabe que a pressão dentro do banco é muito forte para atingimento de meta, para manter os clientes satisfeitos, tá? Sabe que a pressão é muito forte. Então, eles pagam porque a pessoa que está lá dentro, sob pressão, ele fala, mas se eu deixar esse trabalho, qual outra empresa vai pagar tudo isso para mim? Só que quando ele alcança um estresse esgotante, ele fala, esse salário não está mais compensando. Não faz sentido. Mas eu acho que até a própria pandemia mudou a mentalidade das pessoas com relação ao trabalho. Bastante. É qualidade de vida. Bastante. Do mesmo jeito que foi difícil se adequar, foi difícil voltar ao presencial. A gente tem um debate forte do presencial. Então, quando abre uma vaga na consultoria Modelli, né? Esse trabalho é presencial, é remoto ou é híbrido? Tem trabalhos que é remoto e ponto final. A estrutura do trabalho pede para ser presencial. A estrutura não tem como, é um trabalho presencial. Quando a gente entende que é possível ser remoto ou híbrido, a gente conversa muito com o gestor da vaga falando, olha, esse trabalho permite o trabalho remoto. Estude, considere que ele seja híbrido. Você não quer 100% remoto, que ele seja híbrido. Se você não flexibilizar, essa vaga vai ficar aberta por uns 30, 60, 90 dias. Porque os candidatos estão agora com uma outra leitura de qualidade de vida. Então, o candidato, ele faz avaliação na internet, como você disse, vai pesquisar o LinkedIn, o Glassdoor, entender a reputação da empresa, porque qualidade de vida está em primeiro lugar, não é só salário. O candidato vai entender o quanto tempo essa empresa vai tirar dele, quando ele olha para todas as outras coisas que ele gosta. Então, o que ele está estudando, o que a família... Eu dei aula em faculdade muitos anos e era muito, muito frequente aluno chegar atrasado em sala de aula. Estava fazendo hora extra na empresa, estava fazendo isso. Então, ele sabe que a empresa que não tem ali um equilíbrio vai consumir outras áreas da vida dele. Sim. Imagina se é um trabalho remoto. Ele consegue acompanhar a faculdade muito mais fácil. Não pega trânsito... Para se arrumar, não tem todo aquele tempo absurdo. É outro nível de vida, literalmente. E aqui eu quero destacar a questão de perfil comportamental, tá? A gente vai falar disso, dá só um tempinho. Eu vou chamar o intervalo e daqui a pouco a Lilian vai falar de comportamento, de mapeamento de comportamento e vai dar algumas dicas para os empresários de como buscar aí os indicadores e o que fazer para melhorar a saúde mental dos seus colaboradores. A gente volta já já. Estamos apresentando Não Há Nada a Rejeitar. Sua vida sob uma nova perspectiva.
com Castier Stackflat. Voltamos em instantes, após a mensagem de nossos apoiadores culturais. Fique conosco. Valinhos FM, apoio cultural. Maio Amarelo chegou. Um movimento pela vida e pela segurança no trânsito em Valinhos. Respeite os limites de velocidade, use o cinto de segurança e nunca dirija após beber. Atenção, cuidado e responsabilidade salvam vidas. Maio Amarelo. Juntos, por um trânsito mais seguro. Apoio. Autoparque do Brasil. O aplicativo do Autoparque é uma solução fácil, rápida e confortável para você ativar seu estacionamento rotativo. Baixe o aplicativo Autoparque Pay, cadastre-se e compre horas em estacionamento com cartão de crédito, débito ou no Pix. Ative seu estacionamento de onde estiver e não precisa retornar ao seu veículo. Mais informações pelo telefone 19 3829 1929 ou pelo site autoparquedobrasil.com.br. Agora ficou mais prático estacionar em Valinhos. Agora você também pode pagar pelo QR Code. É só escanear o código, preencher seus dados, informar o e-mail, a placa do veículo, escolher o tipo de veículo, selecionar o tempo desejado e emitir seu ticket. Rápido, simples e direto do seu celular. O mercado de trabalho mudou e a Anhanguera Valinhos saiu na frente para você não ficar para trás. Estamos com vagas abertas para as novas graduações presenciais em fonoaudiologia e nutrição, além de terapia ocupacional. Quer rapidez? Turbine seu currículo com nossos cursos técnicos, profissionalizantes e apenas 10 meses ou nossa pós-graduação acelerada a partir de 4 meses. É a sua chance de se especializar com quem é referência. Venha nos visitar. Avenida Invernada 595, no bairro Vera Cruz, em Valinhos. Ou garanta sua vaga agora pelo WhatsApp 19 9900 99433. Anhanguera Valinhos, onde o seu futuro acontece agora. Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite as ofertas Andretta Hyundai e participe da promoção. Taxa zero, documentação por nossa conta, pintura metálica grátis e o melhor preço garantido. HB20 Limite por apenas 87.790 à vista. HB20S Limite por 99.590 à vista. E tem ainda Hyundai Creta Comfort 2027 por 129.990 à vista. Andretta Hyundai, quem conhece, confia. Belos Anéis, o meu é a vida. O melhor para o seu inverno está na promoção Aquece Montreal. Jaqueta puffer masculina ou feminina de 149 por 99,99. Comedron casal de 129 por 99,99. Moletons masculinos a partir de 59,99. Roupão microfibra várias cores de 59 por 49,99. E tem muito mais na Montreal. Tudo em 8 vezes com até 60 dias para começar a pagar no cartão Montreal. Rua Antônio Carlos 192, no centro de Valinhos. Valinhos, terra do Figo de Progresso e gente que faz a diferença. Neste 28 de maio, celebramos 130 anos de elevação a Distrito de Paz. Um marco que representa união, crescimento e orgulho para todos nós. Parabéns, Valinhos! Apoio. Valinhos celebra 130 anos de elevação a Distrito de Paz neste 28 de maio. A Clínica de Fisioterapia Zanuck parabeniza nossa cidade e reforça seu compromisso com a saúde e o bem-estar. Fisioterapia e osteopatia para adultos e crianças, com atendimento também domiciliar. Avenida 11 de agosto, 2204 e o telefone 19 99225 2558. Clínica Zanuck, cuidando de você. Você já pensou em cuidar da sua saúde pagando pouco? Com o cartão de todos, isso é possível. Por apenas R$ 33,40 por mês, você e sua família têm acesso a consultas com valores a partir de R$ 30, além de exames, odontologia, medicamentos com descontos e muitos outros benefícios. Tudo sem burocracia, sem limite de uso e com atendimento em diversas clínicas espalhadas pelo país. Além disso, você concorre a uma casa toda semana,
o apresentador Renato Ambrósio no programa Sabadão de Todos, aos sábados, 20h30, na TV Band. É mais economia, mais cuidado e mais qualidade de vida para você e sua família. Peça já o seu através do telefone 19 3244 2552. Anotou? 19 3244 2552. Cartão de Todos, o maior cartão de benefícios do país. Valinhos FM, a voz da nossa gente. A Rádio Valinhos volta a apresentar o programa Não Há Nada a Rejeitar. Sua vida sob uma nova perspectiva. Boa noite, galera. Quem está chegando agora, nós estamos aqui com Lilian Almeida falando sobre NR1, saúde mental no trabalho. Antes da gente voltar com ela, tem alguns comentários ali pra gente ler, pessoas que estão aqui com a gente. Luísa, maravilhosa, ansiosa. Vamos falar mais sobre o que você tá ansiosa. Manda aí pra gente, escreve aí. Anaílde, boa noite, bem-vinda, obrigada por estar aqui. Crimes e Efeitos, boa noite. Esse bate-papo mega necessário a todos os diretores de RH. Obrigada, Camila. Realmente é algo que a gente precisa conversar mesmo e as empresas precisam estar cientes. Márcia Pascoal, boa noite, Castieri e convidada. Boa noite, Márcia, bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente. Vocês podem mandar perguntas se vocês tiverem alguma dúvida. E voltando com a Lilian agora, a gente estava falando sobre mapeamento do perfil comportamental, que é algo extremamente importante dentro da área de RH e a gente vai entender por quê. Lilian? A gente falava sobre perfil comportamental e o gancho que eu quero trazer é: eu gosto de mesclar o trabalho presencial e o trabalho remoto. E é importante entender o que é o que o cargo pede e o que é bom e o que o perfil prefere. Essas duas coisas é importante casar. Supostamente, eu me coloco para uma vaga que está lá escrito 100% remoto. Com o meu autoconhecimento, eu sei que eu não vou me dar bem. Porque eu gosto do presencial. Então, hoje eu gosto do híbrido. Né? Quando a gente está falando no RH, é importante a gente colocar isso. O que a vaga pede e casar muito bem com o perfil comportamental. Quando a gente tem esse bom casamento, a gente baixa o turnover. Quando a gente não tem esse alinhamento, o turnover sobe. E aí vem a ideia que você falou lá no começo, o problema é de seleção. O problema é de seleção se você fez uma seleção com o perfil inadequado, ajustou, contratou a segunda pessoa e seguiu. Aí era um ajuste na seleção. Agora, observe os indicadores. Você contratou uma pessoa e aí fala, o problema é da seleção. Alinhou o perfil comportamental. O erro permaneceu. O problema não é de seleção. O problema não é de seleção. Então, é muito rico aprender a ler os indicadores. Ler os indicadores é você acessar entrevista de desligamento, é um grande recurso para você entender o que está alimentando o turnover da empresa. Fazer pesquisa de clima organizacional, que você vai olhar o todo. E aqui, pela minha vivência profissional, eu afirmo, não adianta fazer pesquisa com o RH próprio. Não tem o mesmo resultado. Você tocou num assunto excelente, porque o RH está ali, ele não vai ter a mesma visão. Não. E é muito influenciado também. Vamos fazer um outro paralelo? Pais que são médicos. Aí eles têm os filhos, eles conseguem dar o primeiro socorro em algumas situações de emergência, mas eles não podem operar os filhos, porque tem um envolvimento emocional. Filho, eu estou pensando aqui na ligação direta, mas outros parentes idem, porque tem uma forte ligação emocional. O RH é nessa linha. Por mais que a gente fale, eu sou profissional e tal, você convive com o time. Você, inevitavelmente, faz julgamento, mesmo que fique só com você.
Você faz Sim. julgamento. Então, eu já vivi e coloco, eu conduzi pesquisa de clima organizacional, sendo CLT da empresa, e quando o resultado foi por uma empresa externa, uma consultoria, o resultado é muito melhor. É muito melhor. Então, eu falei da entrevista de desligamento, pesquisa de clima organizacional, você entender absenteísmo, turnover, o que está causando o afastamento. E aí você vai levantando os indicadores, que pode ser a liderança, que é o pilar número 1, sobre a toxicidade dentro da empresa. Eu não estou dizendo que todo líder é tóxico. Eu quero dizer que o cargo de líder, ele tem uma pressão muito forte e ele está ali no limite do assédio. Sim. E tem outra coisa também, né? A gente vem de um padrão de liderar que está sendo quebrado agora. As pessoas achavam, às vezes até sem ser daquele jeito, que precisava impor as coisas, né? É um padrão lá da Era das Cavernas. Hoje as pessoas estão tendo uma visão diferente, não é o cobrar. É dar Exato. recursos para que o seu colaborador faça acontecer. E aí, para a gente falar dos riscos psicossociais, então, fechando o raciocínio, eu avaliei o perfil da vaga. Busquei uma pessoa para aquela vaga. Se eu busquei sem considerar o perfil comportamental da pessoa, provavelmente eu vou aumentar o meu turnover. Então, é muito importante o RH ter recursos para fazer esse confronto, o perfil da vaga e o perfil comportamental do candidato. Quando eu tenho um match alto, o que é um match alto? Eu gosto de trabalhar com 60% para cima do match entre a vaga e o candidato. Mas eu estou falando de uma porcentagem só do perfil comportamental. Eu não estou, nesse 60%, eu não estou considerando o conhecimento técnico. Isso é uma outra análise. Eu posso ser psicóloga, com experiência na área de RH, falar muito bem para fazer treinamentos, mas se o meu fit não casar com a cultura da empresa, não vai dar certo. Sim. Eu trabalhei numa empresa que a gente fazia muito o mapeamento do grupo com o DISC. Então, a gente pegava o DISC de cada funcionário ali de um determinado departamento, exemplo de vendas, e a gente fazia o fit do DISC de cada um com e tal. E quando a gente ia contratar uma pessoa, a gente tinha certinho o mapeamento do teste DISC que se daria melhor com aquela equipe. Porque tem um que é mais dominante, outro que não, e etc, né? Faz sentido? Faz total sentido. E aí, isso também casado com as metas. Então, imagina, qual é a meta que você tem para esse ano? Vamos supor que você tem um time, que você estava falando do DISC. A gente muda a nomenclatura, na Modeli a gente usa o Profile, mas que a base é a mesma. Então, imagina que você tem um time que é predominantemente planejador. Só que, quando a gente estava fazendo reorganização de metas, né, na virada de 25 para 26, a gente fala, olha, 26 é um ano inovador. Nós vamos subir e tal. Ano inovador, combina com o perfil planejador? Não. Aí eu tenho que mudar. Então, eu não vou buscar alguém que combine com o planejador. Eu tenho que também mapear os desafios programados para aquele ano. Quais são as metas que nós vamos alcançar? Quais recursos eu tenho para alcançar? Então, a gente tem que fazer essa leitura ampla de quais recursos tem, quais são as metas a alcançar, para dizer, o time, dentro desse exemplo, o time permanece planejador ou a gente vai buscar um novo formato para dar conta de uma meta diferente para esse ano? Perfeito. E aí, quando eu não tenho isso alinhado, a empresa fica mais vulnerável para o descumprimento da NR1. Faz todo sentido, até porque a gente está trabalhando com pessoas e as questões emocionais, comportamentais, eu acho que é mais fácil você ensinar a técnica para uma pessoa do que o comportamento, né? Claro, o comportamento você não muda assim. Se você falar, olha, eu preciso de alguém para fazer a seleção e que conhece como aplicar o DISC. Você consegue ensinar o DISC em um dia, no dia 2 você aplica, no dia 3 você trabalha como faz relatório, em uma semana você forma um analista DISC. Tá? Mas você não vira um perfil executor virar analista em uma semana. Fato.
ou qualquer outra mudança, né? São 4, o executor, o planejador, o analista e o comunicador. Você não vira a chave em uma semana. Eu tenho uma dica para vocês, pegando o gancho da Lilian. A Lilian também faz assessoria de carreira. E o perfil DISC, ou Solidis, que ela usa o Profile, né, que é da Solidis, tem o MBTI, tem 16 personalidades, tem vários testes que você pode fazer para mapear a sua predisposição dos comportamentos na área profissional. Isso faz muita diferença para você se autoavaliar, para você entender onde você pode melhorar. De repente, você quer fazer uma transição de carreira. Fazer o perfil e ter uma assessoria de carreira é o primeiro passo, acho, que para dar essa continuidade, né, Lilian? Sim. Vamos responder pergunta? Claro, vamos lá. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Entramos com mais pessoas, deixa eu ver. Eu não consigo. Léo, você consegue? Isso, obrigada. Existem perguntas que ajudariam a saber se meus funcionários estão bem emocionalmente? Tem. Você pode trabalhar da seguinte maneira. Alcançar as metas. E meta não é só para vendas, tá? Todas as áreas têm metas. Então, no RH, por exemplo, a gente fala data para ser entregue a folha de pagamento, a contabilidade, enfim, todas as áreas têm. Alcançaram as metas sem fazer hora extra é um bom indicador. Alcançaram as metas, mas teve muito esforço, você já viu que ali é um indicador que algo não está bem. Estão trabalhando, sorrindo, né? Sorrindo, que eu digo assim, não é passar o dia contando piada, mas é levar o dia leve. Olha, você viu que aconteceu tal coisa e ainda assim seguir, né? E você pode aplicar reuniões frequentes, semanais, quinzenais e focar. Como foi a última semana, a última quinzena e o que nós podemos fazer para que possível conflito que teve se repetir, como que a gente vai fazer? Perceba que o ponto é o que nós vivemos na empresa e que pode ser diferente. Isso tem que estar muito claro. A empresa não é responsável por questões de ordem pessoal do colaborador. Então, o que eu posso perguntar para o meu funcionário? Pergunte relativo à empresa. Não é perguntando, oi, você está bem? Não é essa a pergunta, porque ela é extremamente abrangente e aqui você pode abraçar questões de ordem pessoal, que não é o foco. Faz total sentido. Que não é o foco. Se você abraçar questões de ordem pessoal, você pode. Você não está bem, vai para a tua casa, tira um dia de banco de horas. Isso ok. Mas para além disso, você está assumindo uma coisa que não é sua e aí vira uma bola de neve. E é bem complexo, né? O Alexandre, ele fez uma pergunta aqui no Instagram que eu achei bastante interessante. Como saber se estamos medindo sofrimento organizacional ou apenas oferecendo benefícios emocionais? Muito bem, muito bem. Então, se a gente pegar carona no que estava falando, como que você está desenvolvendo o seu trabalho? Você está desenvolvendo o teu trabalho com leveza? Então, você tem todos os recursos, você tem satisfação no seu trabalho. Não adianta você favorecer um benefício, um psicólogo que você acesse e fala, se os conflitos dentro do trabalho permanecem. O que é conflito dentro do trabalho? Você tem um chefe que, quando você expõe um desafio, ele fala, se vire para arrumar. Se vire, faça algo diferente. Existe a pressão entre pares, né? E a omissão do líder também contribui. Então, somos pares, somos aqui pares fazendo seleção. E aí eu começo a te cutucar. Já fechei 2 vagas, e você? Você, só uma. E você vai internalizando como, poxa, como eu sou ruim, ela conseguiu mais do que eu. Isso também é assédio. Entre pares. Sim. E o líder do lado não se coloca dizendo algo do tipo, se você fechou 2, compartilhe com ela que recursos você usou para conseguir fechar 2. É o time colaborativo, né? Se o líder não se posiciona, ele fica em silêncio, ele está colaborando para esse ambiente tóxico. A omissão colabora também. Sim. Tá? Vamos ver o que mais temos aí.
O que é turnover? Tem pessoas aqui que não são da área de RH, então acho que vale a gente falar. É a rotatividade de funcionários. Então, vamos contextualizar. Quando alguém está abrindo vaga na Modeli, é uma pergunta-chave. Qual é o motivo da abertura? Aumento de quadro, uma substituição, né? O que está motivando? É uma substituição. A pergunta seguinte é, nos últimos 12 meses, quantas pessoas passaram nesse cargo? Nos últimos 12 meses é só uma pessoa. Então, a rotatividade foi ok. Bem baixinha. Né? Sim. Nos últimos 12 meses, 2 pessoas. Opa! Aí é uma rotatividade de pessoas, ou então a palavra em inglês turnover, que é uma rotatividade no mesmo cargo. Isso é preocupante. Quando a gente tem esse fator, a gente logo pergunta, qual o motivo do desligamento? A gente vai investigando. Ele não se adaptou ao cargo. 2 pessoas não se adaptaram ao cargo. Não se adaptaram em qual parte do cargo? É o processo? É o recurso? A pressão exercida, qual parte ali que não se adequaram? Para que a gente entenda, é um diagnóstico. Sim. Se não se adequaram ao mesmo ponto, não souberam lidar com pressão do cotidiano. 2 pessoas em 12 meses é um indicador que algo se precisa mudar? Sim, totalmente. E assim, dá pra gente mapear, a gente falou bastante de recrutamento e seleção, né? Eu forço porque eu sou muito da área de RH. Às vezes a gente está contratando errado e a gente vai descobrir quando a gente mapeia a entrevista de desligamento. Exato. E às vezes a gente também entende que o recrutamento não está fazendo errado, que é uma outra questão, porque a gente faz a entrevista de desligamento. Já aconteceu isso comigo, onde na entrevista de desligamento a gente entendeu que o líder tinha um comportamento tóxico, né? A forma como ele conduzia a equipe, então a seleção estava ok. O perfil comportamental alinhado com a vaga, a descrição da vaga, estava tudo ok. A gerência ali exercida é que desmotivava a equipe. E aí a gente fala, olha, nós temos 2 possibilidades. Treinar esse líder, porque ele tinha lá as suas questões positivas, valia a pena treiná-lo, ou vai desligá-lo. Aí a diretoria falou, não, vamos treiná-lo. E aí é aquilo que você falou, que assim, esse líder aprendeu desse jeito. Uhum. Esse líder aprendeu desse jeito. E isso aconteceu comigo. Então, eu faço um breve recorte. Eu fui educada nos 3 avisos. Lilian, tira a mão daí. Lilian, tira a mão daí. Lilian, pá, tira a mão. Sim. Né? Na minha infância, isso era o melhor que podia ser. É importante dizer isso, que assim, a gente vem amadurecendo aos poucos. O que é o mais comum? Eu replicar aquilo que eu aprendi. O mais comum, não a única alternativa. Então, sim, eu já fui a pessoa que gritava. Hoje existe uma consciência e quando vem o ímpeto de... Eu falo, quais são os recursos emocionais que você quer aplicar? Gritar não é o único recurso que você tem. Funciona 100%? Eu diria que no estágio da vida que eu estou, uns 90% está funcionando. Sim, acho que com todo mundo, né? Não tem jeito. Então, esse líder que grita, que fala assim, não está feliz, pede a conta, que é um outro exemplo de assédio, é importante dizer, ele aprendeu desse jeito. Uhum. Cabe o topo, a hierarquia maior da empresa, proporcionar treinamento para todos os líderes. Cabe o líder, quando assume sua nova posição, ter clareza. Eu estou preparado? Se a empresa não der treinamento, o que é o ideal, se o ideal não acontece e você quer essa posição, vá você se preparar. Sim. Vai você se preparar. Quantas vezes, estava falando de assessoria de carreira, quantas vezes a gente já não assessorou pessoas que disseram assim, eu fui promovida a líder e eu estou tendo problema. Qual o problema? Eu era técnica, agora eu sou chefe. Eu não sei como cobrar dos meus colegas, que antes eram meus colegas, agora eu sou chefe. Como é que eu cobro? Você não se preparou para isso? Não, eu fui promovido porque eu dava bons resultados, como técnico. E vale ressaltar que até numa promoção, a empresa precisa ter o hábito de olhar para o mapeamento de comportamento. Porque Sim. às vezes a pessoa precisa se preparar, não tem jeito. Eu quero essa pessoa como líder e como que eu vou prepará-la, né? Esse é um outro equívoco que as empresas estão ali no limite da não conformidade com a NR1, que é assim,
a pessoa apresenta bom resultado, como técnico. Aí, pelos bons resultados que a pessoa apresenta como técnico, um especialista da área, vamos promovê-lo. Entenda, ele apresenta bons resultados no cargo que exerce. E você está querendo promovê-lo para outro cargo. Então, você precisa prepará-lo para isso. Sim. E isso acontece em todos os campos da nossa vida. Então, você vai tirar carta. Você não tem uma preparação para tirar a habilitação? Sim. Você vai casar. Independente da sua fé religiosa, todas têm uma indicação que você faça um cursinho, porque você vai casar. É uma forma simbólica de preparar você para isso. Você vai ser mãe, você não faz o pré-natal? Então, são exemplos que todas as mudanças na nossa vida são sugeridas que você se prepare para essas mudanças. Sim. Assim é a liderança. Concordo plenamente. O que mais que a gente tem aí, Léo, de comentário? Superação Beto Vaz, bem-vindo, Beto. Obrigado por estar aqui com a gente, passando para devolver a gentileza e aprender um pouco mais. Parabéns, Castieri, pelo excelente trabalho e dedicação. Parabéns também à sua convidada. Que Deus abençoe grandemente vocês duas. Sucesso. Obrigada. O Beto acabou de terminar um podcast dele lá, falando também de saúde mental, mas envolvendo crianças, o que eu acho que é um assunto maravilhoso. E parabéns também para você, Beto. Próximo. A Camila respondendo o Beto, né? Saindo da nossa live que será às 21h, corro para ver o seu episódio, amigos. Juntos e apoiando sempre. Obrigada, gente. Vocês são demais. Lilian, muito, muito obrigada por esse papo. Eu queria que você terminasse falando um pouquinho pra gente como é o trabalho da consultoria Modeli com relação à NR1. O trabalho que você vem apresentando e onde as pessoas podem te achar para poder contratar os seus serviços. Então, eu vou reforçar o site www.consultoriamodele.com.br. E Modele é do jeitinho que a gente fala, M-O-D-E-L-E. Ok. E lá tem os contatos, tem os nossos serviços, atendendo profissionais e atendendo empresas. E esse é o nosso propósito, né? Fazer a ponte favorecendo um trabalho fluido entre empresas e profissionais. Para as empresas, a gente tem um diagnóstico gratuito, está no site, acessa, responde. Esse diagnóstico gera um relatório pontuando quais processos do RH você pode ter maior atenção para desenvolver e aí atender a NR1 de forma fluida. E quando eu falo atender de forma fluida, o diagnóstico favorece assim, tem coisas que você já está fazendo. Basta você dizer o como você está fazendo, que você já está atendendo a NR1. E pode ser que no relatório tenha questões que, olha, aqui você precisa de um esforço maior, porque você não está fazendo. Mas é importante dizer que o diagnóstico levanta toda a empresa, porque a gente fala, ó, tem coisas que você já está fazendo, é só evidenciar o como você está fazendo. Sim. Do outro lado, para profissionais que estão vivendo um estresse significativo, a gente também coloca essa questão de levantar qual é o seu perfil. Você está na vaga certa? Então, a gente faz uma orientação de posicionamento. Como que você vai se posicionar mediante todo esse estresse que você está vivendo? Porque calar não é uma alternativa. Se calar não é uma alternativa. Sim. Porque você está favorecendo que continue a pressão. Então, você precisa se posicionar. E aí, fazendo a leitura do perfil comportamental, a gente consegue orientar o como você vai se posicionar. Perfeito. Que também precisa ser muito bem colocado para que você mantenha a sua segurança, a sua postura no trabalho. Perfeito. Muito obrigado, Lilian. Gente, se vocês quiserem encontrar a Lilian além do site, ela também tem o Instagram. Eu marquei ela nos meus stories, tá bom? E eu agradeço para quem participou aqui com a gente. Lilian, você tá mais que convidada para vir de novo, porque nós tivemos muitas perguntas relacionadas a abuso dentro do trabalho. Ia ser um bate-papo muito legal para a gente trazer e talvez ensinar o público a como identificar que a pessoa está sendo assediada, abusada, que aquilo está certo ou não. Eu acho que vale falar disso. Vale. Eu deixo só mais um convite. Ok. Na plataforma Hotmart tem um curso que a Modeli fez parceria com outras empresas, com a Academia Sport Swift e com a Emovere.
onde a gente fala riscos psicossociais e saúde integrada. Então, Acesso Hotmart tem o nosso curso lá, que a gente fala muito sobre esse diagnóstico e como que você pode proceder. Muito obrigado, Lilian. E vale lembrar, não é somente profissionais de psicologia que podem se adequar e trabalhar com a NR1. Você pode se preparar a fazer o curso, por exemplo, da Lilian e dar treinamento nas empresas, mapear os riscos psicossociais. Gente, eu fico por aqui. Muito, muito obrigada. Boa noite para vocês. A Rádio Valinhos apresentou o programa Não Há Nada a Rejeitar. Sua vida sob uma nova perspectiva. Com a comunicadora Castiere Stackflat. Até o próximo programa. Esse programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.